Estamos aqui em mais um Fishcast, dessa vez com o chefe Edivaldo, que nos brindou com uma aula muito interessante hoje, com pescados amazônicos, no primeiro IFC Amazônia. Eu queria, Edivaldo, que você apresentasse o seu prato, o que você trouxe, né? Porque o foco do evento realmente é a valorização da cadeia, né? A valorização do peixe amazônico. Então eu queria que você me falasse um pouco o que você trouxe para essa aula show do primeiro dia do IFC Amazônia. Antes disso, agradecer o convite, Adriano, agradecer ao IFC, né? Principalmente por estar na Amazônia num período importante para o mundo e para a Amazônia em si, enquanto protagonismo da sua própria história, né? A Amazônia, por conta da COP30, os olhos do mundo estão voltados para cá, e foi importante vocês voltarem os olhos para a Amazônia, para o pescado amazônico e para o potencial gigantesco que esse mercado tem. Abordando a Amazônia, abordando o pescado, eu trouxe na minha aula um pouco da ancestralidade dos nossos preparos, né? Trazendo um peixe, que é a cozinha ancestral brasileira, cozinha ancestral amazônica, com um preparo à base da mandioca, que foi um beiju, que eu chamei de taco, por conta de uma cozinha de fusão, feito com farinha d'água, urucum e castanha do Pará. Essa tortilha, ou taco, ou beiju, foi servido com filhote, que é um peixe da nossa bacia amazônica, preparado uma poqueca, né, que é um preparo indígena, que o alimento é envolto em folha de, no caso foi folha de bananeira. O nome então é referente ao processo, não é o prato, é o processo? A poqueca em si, poqueca é embrulho. Embrulho. Certo. Então a tradução é isso, é um embrulho, é um peixe embrulhado na folha, que é um preparo ancestral indígena, né? Ele foi feito no moquém, na aula não foi, eu trouxe o preparo pronto, né? Porque por conta da dificuldade de logística aqui do ambiente. E foi servido, além disso, com um creme azedo, e aí trabalhando um pouco de cozinha de fusão com a cozinha Tex-Mex, mexicana, americana, e aí com o cupuaçu como protagonista do creme azedo, então creme azedo de cupuaçu, e para finalizar, um picles da nossa pimentinha verde, que está presente na nossa cozinha. Esse picles foi preparado e depois acondicionado no tucupi, então ficou recebendo o sabor do tucupi por 2 dias aí, para dar o sabor amazônico do preparo. Então, finalização foi um taco de filhote, um creme azedo sour cream de cupuaçu, picles de pimenta de cheiro. E aí eu acho que agradou bastante o público. Eu acabei não experimentando, mas eu estava lendo que você é um grande pesquisador, né? Um grande pesquisador da cozinha ameríndia, amazônica, né? E no teu livro aqui, foi lançado em 2021, 2022, Você traz um levantamento histórico sobre a cultura do churrasco e diferentes técnicas. Você pode falar um pouco sobre o seu livro? Exato. Esse livro foi objeto de um período da minha vida que eu me dediquei à pesquisa, né? A pesquisa da defumação, a pesquisa das técnicas ancestrais. Eu queria entender um pouco da origem, da ancestralidade da cozinha, do churrasco na América, né? Isso, inclusive, por conta da entrada no Brasil de outras técnicas de cocção de churrasco, o churrasco argentino, o assado uruguaio, o American Barbecue, eles foram inseridos no Brasil de 2010, 2012, 2014 para frente, e o brasileiro abraçou isso, né? E meio que se distanciou um pouco da sua cultura alimentar. Sim. Supervalorizou, o brasileiro acaba que tem um pouquinho disso, de valorizar muito o que é de fora e desprezar um pouco o que é nosso. E aí, por conta disso, desse protagonismo de outras cozinhas de fogo, eu quis estudar um pouco a nossa origem, a origem do nosso churrasco, e aí me deparei com esse estudo, que é analisando a origem do American Barbecue nos Estados Unidos, eu me deparei com a origem ancestral amazônica de um churrasco. A forma que o americano hoje faz o American Barbecue é um símbolo cultural americano. Opa, olha aí, estamos na Amazônia. Um símbolo cultural americano, que é o American Barbecue, a cozinha do Texas. Ele tem uma ancestralidade, uma origem ancestral amazônica. No livro eu conto um pouquinho dessa história, desde a saída dos povos de Linguarauá, na parte central da Amazônia, até migrar ao Caribe,
No Caribe, essa etnia taino que predominou e dominou o Caribe acabou por conta de contatos com os negros que foram para os Estados Unidos pós-escravidão, contato que tiveram com esses indígenas caribenhos, começaram a desenvolver a barbacoa nos Estados Unidos, a barbacoa que é o nosso moquém, aí a distinção é apenas linguística, né, de Guarani do Bocaê, que é o nosso moquém, para a barbacoa de Abicu, que é da língua aroaque, que são dos povos tainos lá no Caribe. E lá se desenvolveu uma cultura alimentar com base na cozinha de subsistência, porque a defumação em si é uma técnica de conservação, é uma técnica de preparo de alimento, onde se busca que o alimento se conserve por meio da ação da fumaça e da desidratação. Os nossos povos indígenas faziam isso. Sim. Ainda hoje na Amazônia é utilizado o moquém, os ribeirinhos fazem para defumar o alimento, conservar o alimento, porque o sal antigamente não existia, então sim, acabou que no Brasil prevaleceu a salga enquanto técnica de conservação aí, isso eu falo século XIX para frente, e a defumação em si meio que foi desprezada. No livro eu contando um pouco dessa história, trazendo essa questão do protagonismo de uma técnica que foi desenvolvida e criada na Amazônia por povos indígenas aqui, antes mesmo da colonização, que deu origem ao American Bar, que é uma técnica cultuada e hoje é símbolo cultural americano. E que deu origem ao fogo de chão e a outras tantas técnicas do churrasco brasileiro, que o brasileiro não conhecia essa história. E o livro, a ideia do livro foi abordar essa questão técnica de preparo da defumação, mas trazendo esse contexto histórico, social, político, em volta de um elemento tão importante que nunca foi valorizado pelo brasileiro, mas que para mim eu entendi que precisava ser valorizado e historiado e aí registrado, e aí foi, graças a Deus, o livro que eu lancei Sem Maiores Pretensões, em 2022, ano passado, foi indicado pela revista Prazeres da Mesa, no concurso Melhores do Ano, entre os 6 melhores livros de gastronomia do Brasil. Parabéns! Então é um trabalho que valeu a pena e que continua. Sim. Edivaldo, e assim, como é que você situaria o momento que a gastronomia de Belém está vivendo? Porque assim, tem outras 3 cidades que são também cidade Unesco da gastronomia criativa, cada uma está num momento político, e a minha impressão, eu venho de Florianópolis, a minha impressão é que a cadeia aqui, fornecedores, produtores, chefes, eles são, minha impressão, todo mundo é muito conectado. E tem muito, assim, parece que um ufanismo, assim, as pessoas valorizam muito seus produtos. É uma coisa recente, esse movimento, ou é uma impressão mesmo, porque talvez esteja circulando neste universo de pessoas que fazem isso, assim? Como é que você visualiza isso? É uma impressão, não diga do meio do setor da gastronomia, mas essa ancestralidade está muito mais evidente, né, aqui no norte, na Amazônia, e a cozinha paraense também, né? Muito mais do que o resto do país, né? A gente tem uma cozinha que permaneceu ainda viva, traços da cozinha ancestral indígena, né? Não só nos elementos, nos temperos, nos insumos que temos aqui, né? E esses insumos, é bom que se diga, insumos que foram domesticados ao longo de milênios por etnias indígenas, né? O tucupi, com a técnica de extração do cianeto, as frutas, a domesticação das frutas, né? Eu trouxe o cupuaçu para minha receita. Recentemente foi publicada a origem ancestral do cupuaçu, né? Que foi domesticado por povos indígenas há milhares de anos, por meio de um fruto que era o pupuí, que era o cacau, uma variante do cacau, que eles fizeram uma mistura e criaram e desenvolveram o cupuaçu. Então, essa ancestralidade aqui na Amazônia é muito mais forte nos nossos pratos, né? A gente ainda preserva na forma de preparar e de consumir os alimentos uma proximidade com os nossos ancestrais, a nossa ancestralidade brasileira, que a origem é indígena, né? Então tem muito isso, e a cozinha é um pouco reflexo disso, né? A cozinha, quem trabalha com cozinha, que a gente tivemos um hiato desde Paulo Martins foi o grande chefe, encabeçou essa questão de trazer para o mundo, o olhar do mundo para a nossa cozinha, para os nossos insumos e para o nosso tempero, né? E de lá para cá, isso, mais ou menos?
Pois é, a época do ver o peso da cozinha paraense, que eu acho que 1995 a recente. 2000 é recente. E depois do falecimento do Paulo Martins ficou esse ato e aí fica a minha crítica à gastronomia do estado, né? A gente tem uma riqueza muito grande, faltou continuar esse legado e aí alguns chefes nacionais acabaram ocupando esse espaço, o próprio Alex Atala, que recentemente deu uma entrevista falando e valorizando como ele conheceu a cozinha amazônica por meio do Paulo Martins, né? Então, a Amazônia hoje, os olhos do mundo estão voltados para a Amazônia, né? A gastronomia em si é onde a gente consegue conectar o turista, conectar a pessoa, ou o brasileiro que não conhece, ou o americano, ou o estrangeiro, conectar a nossa cultura alimentar. Quando alguém prova um tucupi, ele não está provando um produto, ele está provando cultura alimentar. Por quê? Quer saber como é feito o tucupi, de onde vem isso? Da mandioca. Mas como assim mandioca? É um sumo extraído da mandioca. Sim. Esse sumo, a técnica para extrair a mandioca e retirar o cianeto livre, como foi feito isso? E aí se vem toda essa explicação, essa contextualização, e isso é importante, né? Que é uma técnica desenvolvida pelos povos indígenas há milhares de anos. Sim, sempre né? tem uma história por trás ali. Né? Então a cultura alimentar, então o alimento, os nossos pratos, nossos insumos, a gente vem sempre imbuído de cultura alimentar. Isso tem que ser valorizado, isso tem que ser trabalhado. Os olhos do mundo estão voltados para a Amazônia, a COP está vindo aí, né? Os eventos vão começar a ocorrer aqui, e a gente precisa ser protagonista disso, entender, conhecer mais a nossa história, e a partir desse conhecimento mostrar para o mundo, contar essa história corretamente, dar esse protagonismo para quem deve ser dado protagonismo, quem desenvolveu os produtos amazônicos. Não existiam, a Amazônia não existiam alimentos que brotavam e os indígenas iam lá, pegavam, colhiam e comiam. Tudo aquilo que existia aqui, que existe, que permanece até hoje na nossa cultura, a gente está falando de batata, de milho, de cupuaçu, de açaí, de mandioca, de tomate, alimentos que acabaram alimentando o velho mundo pós-descobrimento, né? Mas que foram trabalhados por milênios num processo de domesticação que precisa ser conhecido. Então a natureza não dá, a natureza dava um alimento, aquele alimento não podia ser consumido. Os indígenas com técnicas ancestrais, conhecimento repassado, conhecimento empírico, né, ao longo do tempo, conseguiram domesticar esses alimentos, transformar esses frutos e frutas da terra em alimentos que pudessem ser consumidos. Essa história é importante ser continuada, é importante que a gente conheça e dê continuidade não só a esses alimentos, mas as formas de preparo, o moquém, o biaribi, que é um forno subterrâneo, o preparo nas cinzas. Então, uma riqueza tão grande que a gente tem, que o mundo precisa conhecer, o brasileiro principalmente, né? Conhecer a sua história, conhecer seu país. E com certeza o IFC vai ser um espaço para valorização da gastronomia local e dos insumos amazônicos também. Maravilha, espero que vocês continuem fazendo esse trabalho. Parabenizo o UFC pelo trabalho, pela possibilidade de abertura da gente estar aqui contando um pouquinho dessa história, mostrando um pouquinho dos nossos temperos, dos nossos insumos por meio da cozinha, né? É aquilo que eu falo, o alimento em si é que conecta as pessoas à nossa cultura alimentar, à nossa história alimentar, a história da Amazônia, né? E isso é fundamental que exista esse elo sempre aí entre alimento, entre as instituições que trabalham os alimentos e o peixe em si, o pescado é mais ancestral do que o peixe não existe. Quando a gente aborda ancestralidade na Amazônia, o que seria a cozinha ancestral amazônica? Cozinha ancestral amazônica era a caça, era o peixe e era a farinha e os derivados da farinha. O beiju que foi servido, o tucupi e todos os outros derivados. Isso que alimentou os povos originários antes do descobrimento e continuou alimentando o Brasil pós-descobrimento, alimentando o português que chegou aqui antes da chegada do sal, até século XIX, é o que alimentava toda a população brasileira. E é isso que precisa ser entendido, valorizado, e parabenizo o UFC. Um abraço, Adriana. Obrigada. Continue esse trabalho aí, esse legado vai deixar um legado
não só para as pessoas que estão aqui participando, os paraenses que estão participando, mas eu acredito que é um legado para vocês que vieram para cá conhecer um pouco mais da nossa cultura, da nossa história. Obrigada.